que leva um homem a se afastar do mundo, a se voltar para dentro e confrontar as partes mais sombrias de sua alma. O que significa rebelar-se contra a razão? Agir de forma irracional e lutar pela liberdade em um mundo de regras. Essas são as questões profundas que Fyodor Dostoiévski, em seu livro Notas do Subterrâneo, nos convida a refletir. Não se trata apenas de uma história, mas de um labirinto psicológico, um manifesto filosófico e um espelho que reflete nossas próprias contradições. A obra de Dostoiévski se destaca por sua complexidade emocional e psicológica, questionando a própria natureza humana e desafiando as convenções da época. Mas antes de mergulharmos nos detalhes do conteúdo de Notas do Subterrâneo, é importante entender o homem por trás dessa obra. Fyodor Dostoiévski, nascido em 1821 em Moscou, foi marcado por tragédias e sofrimentos pessoais que moldaram sua visão do mundo. Dostoiévski cresceu em uma família de classe média, mas a morte precoce de sua mãe e o assassinato brutal de seu pai deixaram-lhe uma sensação profunda de perda. A vida acadêmica de Dostoiévski começou com a engenharia, mas logo ele percebeu que sua verdadeira vocação estava na literatura. Sua carreira de escritor foi marcada por altos e baixos, com Pobres Gentes sendo o marco inicial de sua jornada literária. Porém, o que realmente afetaria profundamente sua escrita foi sua prisão em 1849. Acusado de envolvimento em um círculo político subversivo, Dostoiévski foi condenado à morte. Mas sua sentença foi comutada de última hora para o exílio siberiano. Esse evento traumático o levou a uma reavaliação radical de suas crenças e se tornou uma chave para a elaboração de sua obra-prima. Porém, ao escrever Notas do Subterrâneo em 1864, Dostoiévski não estava apenas refletindo sobre a tragédia pessoal, mas também sobre as questões universais da liberdade humana, da moralidade e do sofrimento. Esses temas são centrais em toda a sua obra, e Notas do Subterrâneo é uma das mais profundas explorações desses conceitos. Agora vamos explorar como Dostoiévski utiliza o personagem do homem subterrâneo para questionar e desafiar os valores de sua época, e como essas reflexões continuam a ressoar conosco nos dias de hoje. Capítulo 1. O homem subterrâneo. Logo no início de Notas do Subterrâneo, o protagonista se apresenta de uma forma que estabelece o tom sombrio e reflexivo do livro. Sou um homem doente. Sou um homem mau. Sou um homem desagradável. Com essas palavras, o homem subterrâneo nos apresenta a sua visão distorcida de si mesmo. Ele se define pela negação, dizendo o que não é, em vez de afirmar o que é. Essa autocrítica crua, mas paradoxalmente cativante, nos faz questionar: como podemos entender alguém que não consegue se compreender plenamente? O homem subterrâneo, um funcionário público aposentado, vive em um exílio autoimposto, isolado da sociedade e mergulhado em suas próprias contradições. Sua inteligência afiada, longe de ser uma fonte de libertação, torna-se um fardo que amplifica sua miséria. Ele se vê como superior aos outros, mas essa visão só aumenta sua alienação. Ele não consegue se conectar com ninguém, mas ao mesmo tempo zomba de sua própria solidão. A introdução do homem subterrâneo é uma reflexão profunda sobre a alienação humana. Ele vive em um mundo de pensamentos contraditórios, onde seu intelecto é sua maldição, tornando-o incapaz de viver de forma autêntica. A chave para entender o personagem é a maneira como ele lida com a culpa, a vergonha e a autoaceitação. Ele se recusa a encontrar um significado real para sua vida e se vê aprisionado em um ciclo de autorrejeição. O que ele não percebe, mas o leitor logo percebe, é que essa autoaversão é o que o define. Seu sofrimento e suas ações irracionais são uma forma de afirmação, uma tentativa de encontrar sentido em um mundo sem sentido. Capítulos 2 e 3. A crítica ao racionalismo. Nos capítulos 2 e 3, o homem subterrâneo ataca o racionalismo, uma das principais filosofias de sua época, representada pelas ideias do utilitarismo e da razão pura. Essas correntes de pensamento sugerem que a humanidade pode ser entendida e até controlada por leis racionais, e que a busca pela felicidade e pela satisfação pode ser reduzida à maximização do prazer e à minimização da dor. O homem subterrâneo ridiculariza essas ideias com um fervor que vai além da crítica filosófica. Ele argumenta que,
Se o mundo fosse totalmente racional, se nossas ações pudessem ser determinadas por cálculos lógicos, então a humanidade se tornaria entediante e insuportável. Ele imagina uma utopia perfeita, um palácio de cristal, onde todas as necessidades humanas seriam atendidas de forma eficiente e racional. Mas em vez de celebrar essa visão, ele a despreza. Para ele, a verdadeira essência humana está na irracionalidade, na capacidade de agir contra nossos próprios interesses, movidos por sentimentos, orgulho e o desejo de afirmar nossa liberdade. O homem subterrâneo sugere que a razão, longe de ser uma força liberadora, é uma força opressiva que tenta reduzir os seres humanos a meras máquinas, incapazes de resistir às leis lógicas do universo. Essa crítica ao racionalismo reflete o ceticismo de Dostoiévski em relação à fé na razão humana como uma solução para todos os problemas. Para ele, a racionalidade muitas vezes nega o caos e a complexidade que definem a experiência humana. O homem subterrâneo rejeita a ideia de que podemos ser totalmente racionais e acredita que a verdadeira liberdade está em nossa capacidade de agir de maneira irracional, de fazer escolhas que desafiem o determinismo da razão. Capítulos 4 e 5. A liberdade e a irracionalidade. Nos capítulos 4 e 5, a reflexão do homem subterrâneo sobre a liberdade se intensifica. Ele começa a explorar como a liberdade humana está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de agir de maneira irracional, de se rebelar contra as previsões lógicas. O homem subterrâneo não vê a liberdade como uma ausência de restrições ou regras, mas como a capacidade de agir de maneira imprevisível, de desobedecer à lógica para afirmar a própria autonomia. Ele sugere que, mesmo que a ciência pudesse prever todas as nossas ações, a verdadeira liberdade humana estaria na escolha de agir contra essas previsões, por pura vontade. O conceito de liberdade em Notas do Subterrâneo é profundamente existencialista. Para Dostoiévski, a liberdade não é algo simples ou reconfortante. Ela está cheia de contradições. A liberdade verdadeira no pensamento de Dostoiévski é desconfortável, caótica e muitas vezes autodestrutiva. O homem subterrâneo representa essa liberdade em sua forma mais pura. Uma liberdade que rejeita as normas e que abraça a complexidade de ser humano, com todas as suas falhas e imperfeições. Ao invés de buscar a felicidade, ele escolhe a liberdade de ser irracional, de seguir seus próprios impulsos e desejos, mesmo que isso signifique sofrimento e solidão. Capítulos 6 a 8. O sofrimento como identidade nos capítulos 6 a 8. O homem subterrâneo aprofunda sua reflexão sobre o sofrimento, propondo que ele não é apenas uma parte inevitável da vida, mas uma parte essencial da própria identidade humana. Para o homem subterrâneo, o sofrimento é uma condição necessária para a autocompreensão e um meio de afirmar sua individualidade. Em suas palavras, ele não pede perdão por seus erros. Ele pede punição. Isso revela um desejo profundo de ser reconhecido, mesmo através da dor. Para ele, a humilhação e o sofrimento não são apenas experiências que o torturam, mas formas de resistir ao conformismo e à ordem social. O sofrimento é o único espaço onde ele pode se afirmar como um ser livre, não subordinado às convenções da sociedade. Essa visão do sofrimento vai além de uma simples aceitação passiva do infortúnio. O homem subterrâneo abraça sua dor como uma maneira de resistir às soluções fáceis que a sociedade oferece, como a ideia de que o sofrimento pode ser resolvido com ciência ou progresso social. Para ele, o sofrimento é inerente à condição humana e, de certa forma, confere profundidade à vida. Ao contrário dos que buscam uma vida sem sofrimento, ele vê no sofrimento a possibilidade de crescimento e autoconhecimento. O sofrimento torna-se, assim, a única maneira de se distinguir dos outros, de afirmar sua humanidade em um mundo que tenta reduzir os indivíduos a funções mecanicistas ou previsíveis. Essa perspectiva sobre o sofrimento também reflete a crítica de Dostoiévski à ideia iluminista de que a ciência e o progresso podem resolver todos os problemas humanos. Para Dostoiévski, a complexidade da existência humana não pode ser simplificada a um conjunto de leis racionais e, em muitos casos, o sofrimento é a única forma de alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo.
Capítulos 9 a 11. Os muros da realidade. Nos capítulos finais da primeira parte de Notas do Subterrâneo, o homem subterrâneo apresenta o conceito de muros da realidade. Esses muros são as limitações imutáveis da vida, a morte, as leis da natureza, a finitude humana. Ele se revolta contra esses limites, mas também os reconhece como inevitáveis e, de certa forma, necessários. O homem subterrâneo está preso entre a revolta contra essas limitações e a aceitação de sua presença constante. Ele não pode escapar da realidade, mas não consegue se resignar completamente a ela. Essa tensão entre rebelião e resignação é o coração de sua filosofia. Para o homem subterrâneo, esses muros não são apenas barreiras físicas ou concretas. Eles representam também os limites do pensamento humano, da razão e da sociedade. Ele vê a vida como uma luta constante contra esses muros. Uma busca por sentido em um mundo onde a liberdade total é uma ilusão. Contudo, ele também percebe que, sem esses limites, a vida perderia sua intensidade, sua profundidade. Como seres humanos, estamos constantemente nos debatendo contra as forças que nos limitam, seja a sociedade, o destino ou nossas próprias emoções e fraquezas. Essa reflexão sobre os muros da realidade é uma das mais complexas e profundas do livro, pois desafia a visão de que a vida deve ser apenas uma busca por conforto e felicidade. Em vez disso, o homem subterrâneo nos convida a olhar para as dificuldades e limitações da vida como partes essenciais de nossa jornada, não algo a ser evitado, mas algo a ser enfrentado com coragem, mesmo que no final não possamos superá-las. Parte 2. Apropriado da neve. Derretida, a segunda parte de Notas do Subterrâneo começa com uma mudança de foco. Ao invés de continuar sua reflexão filosófica, o homem subterrâneo começa a nos contar histórias de sua vida real, colocando suas ideias em ação, ou, mais precisamente, mostrando como elas falham na prática. Ele descreve uma série de interações sociais que expõem suas contradições e inseguranças, e como ele mesmo sabota as poucas oportunidades de conexão humana que tenta. Capítulos 1 a 3. O jantar. A primeira história real que o homem subterrâneo compartilha é sobre um jantar de despedida para um antigo colega de escola chamado Zverkov. O jantar é uma oportunidade para ele se reconectar com um grupo de pessoas que representam tudo o que ele despreza: a confiança social, a facilidade de comunicação e a adesão às normas sociais. O homem subterrâneo, embora não tenha sido convidado, decide comparecer impulsionado pela inveja e pelo desejo de reconhecimento. Quando chega, é ignorado, o que só aumenta sua raiva e humilhação. Ele passa a noite em uma mistura de ressentimento e frustração, tentando, mas falhando miseravelmente, em se afirmar diante de seus antigos amigos. Essa cena reflete uma das maiores tragédias do homem subterrâneo. Ele deseja, acima de tudo, ser reconhecido, mas suas atitudes autossabotadoras o impedem de obter qualquer tipo de validação. Quando finalmente fala, suas palavras são carregadas de rancor e arrogância, o que apenas alimenta sua humilhação. O jantar, em vez de ser uma chance de reconexão, torna-se um palco de sua própria destruição emocional. O homem subterrâneo se vê como alguém mais inteligente e mais digno que os outros, mas é incapaz de transformar essa inteligência em qualquer forma de real interação social ou afeto. Isso nos mostra o quanto ele está preso em seu próprio ciclo de autocrítica e autoisolamento. Essa cena serve para ilustrar a verdadeira tragédia do homem subterrâneo: sua incapacidade de se conectar com os outros, sua necessidade desesperada de afirmação que, paradoxalmente, ele mesmo impede de se concretizar. Assim como em muitas outras partes de sua vida, ele encontra uma maneira de fracassar justamente nas oportunidades que a vida lhe oferece para alcançar algum tipo de felicidade ou realização social. Capítulos 6. O duelo de vontades. Após o fracasso do jantar, o homem subterrâneo se fixará em uma nova obsessão. Um duelo de vontades com um oficial de polícia, um encontro trivial, mas que ele transforma em um campo de batalha simbólico pela sua dignidade. Ele planeja cuidadosamente como irá confrontar o oficial, esperando uma demonstração de sua superioridade. No entanto, quando o momento finalmente chega,
O duelo é extremamente anticlimático. O oficial não se lembra de nada e o homem subterrâneo não consegue fazer nada mais do que esfregar seu ombro contra o do oficial. Um gesto que não tem qualquer valor ou impacto. Capítulos 7 a 9. O encontro com Lisa. Momento mais emocional e complexo de Notas do Subterrâneo ocorre nos capítulos 7 a 9, quando o homem subterrâneo encontra Lisa, uma jovem prostituta. Após uma noite de bebedeira, ele se vê em um bordel e, impulsivamente, começa a falar com Liza sobre sua vida e sobre as escolhas que ela fez. Ele a descreve de forma dura e cruel, alertando-a sobre o futuro sombrio que a aguarda. Ele a convence de alguma forma de que ela merece mais do que a vida degradante que leva e que ela deve buscar dignidade e amor. Este momento, embora impregnado de dor e desprezo, revela um raro vislumbre de humanidade no homem subterrâneo. Ele parece realmente preocupado por um breve momento com o destino de Liza. A sinceridade de suas palavras transparece, mas também está entrelaçada com a crueldade de sua visão de mundo, tornando a cena paradoxal. No entanto, o que acontece depois é uma das demonstrações mais fortes de sua incapacidade de se conectar emocionalmente. Dias depois, Liza o visita, com a esperança de uma conexão genuína de uma possível mudança de sua vida. Mas ao vê-la na porta de seu apartamento, o homem subterrâneo se torna hostil e defensivo. Ele a humilha, dizendo-lhe que ela está tentando manipulá-lo e negando qualquer significado que sua interação anterior tenha tido. Ele se recusa a aceitar a compaixão que ela oferece, destruindo a única oportunidade real de contato humano que teve. Essa cena é crucial, pois revela a profundidade da alienação do homem subterrâneo. Ele não consegue aceitar nem mesmo a bondade mais pura, e sua autoaversão o impede de acolher qualquer forma de afeto ou amor. Quando Liza sai, ele finalmente toma uma atitude impulsiva, perseguindo-a pelas ruas nevadas, mas já é tarde demais. Ela se foi, e ele se vê completamente sozinho novamente. Esse encontro com Liza é, sem dúvida, um dos momentos mais reveladores da obra de Dostoiévski. A interação com ela mostra como o homem subterrâneo, apesar de seu desejo por conexão, acaba destruindo tudo o que poderia oferecer-lhe um escape da solidão e do sofrimento. Ele se recusa a abraçar a vulnerabilidade, e sua crueldade é uma defesa contra as emoções que ele não sabe como lidar. Esta cena ilustra a constante batalha interna do homem subterrâneo. A luta contra sua necessidade de amor e a sua resistência a qualquer forma de intimidade real. Ele busca a liberdade, mas na sua visão distorcida, a liberdade vem com o preço da solidão e do sofrimento. Capítulo 10. Isolamento completo. O capítulo final de Notas do Subterrâneo traz uma reflexão sombria e definitiva sobre o estado do homem subterrâneo. Ele reflete sobre seu fracasso em se conectar com Liza e sobre como sua vida é marcada pela total e irreversível solidão. O homem subterrâneo já não tenta mais se enganar, nem ao menos a si mesmo. Ele reconhece que, por mais que tente negar, suas ações e seus pensamentos o levaram a um beco sem saída. Ele não tem mais ilusões sobre a possibilidade de mudança em sua vida. Ao contrário, ele se resigna à sua natureza, se entregando ao isolamento total. A última reflexão do homem subterrâneo não é apenas uma aceitação do fracasso, mas uma afirmação da liberdade que ele acredita que encontra em seu isolamento. Embora sua solidão o torture, ele a vê como uma escolha, uma expressão de sua autonomia, de sua resistência a qualquer tipo de controle externo. Ele desafia o leitor a questionar a sua própria liberdade e a natureza da própria existência humana. Ele deixa no ar uma provocação final. Somos todos nós de alguma forma distantes da vida, mas talvez você queira tentar a sua sorte. Essa declaração é tanto um convite à reflexão, quanto uma confissão de sua própria incapacidade de se conectar com os outros. No final, o homem subterrâneo se apresenta não apenas como um personagem, mas como um reflexo de todos nós com nossas inseguranças, medos e desejos inconfessáveis. Ele representa as contradições humanas, a luta pela liberdade em um mundo que parece nos aprisionar, a necessidade de conexão em meio à solidão e a busca por significado em uma existência que, por vezes, parece carecer de qualquer propósito. Suas falhas são extremas, mas elas espelham as falhas que todos nós carregamos dentro de nós. A história do homem subterrâneo
Então se torna uma parábola sobre a natureza humana, uma história de autodescoberta, de luta e de aceitação das próprias imperfeições. A conclusão. O espelho do homem subterrâneo. Quando Dostoiévski escreveu Notas do Subterrâneo, ele não estava apenas criando um personagem fictício, mas sim refletindo os dilemas universais que todos enfrentamos. O desejo de liberdade, o medo da vulnerabilidade, a busca por significado e a luta contra nossas próprias limitações. O homem subterrâneo não é apenas um produto de seu tempo e lugar, mas uma figura atemporal, representando as contradições que todos carregamos. Ele é o reflexo das nossas próprias dúvidas e angústias, a personificação dos desafios que enfrentamos ao tentar entender nosso lugar no mundo. Ao final da obra, Dostoiévski nos força a olhar para dentro, a questionar nossas próprias atitudes em relação à liberdade, à razão, ao sofrimento e à conexão humana. O homem subterrâneo é, sem dúvida, uma figura trágica, mas é também um espelho, mostrando-nos as partes mais sombrias de nossas próprias almas. Em vez de nos afastarmos dele, como faria qualquer um que fizesse parte da sociedade racionalista que ele despreza, devemos nos perguntar: até que ponto o homem subterrâneo é uma exagerada representação de nós mesmos? Notas do Subterrâneo. Não é uma história sobre um homem isolado, mas sobre o isolamento que todos nós carregamos dentro de nós. É um convite para enfrentar a complexidade da vida, para questionar a razão e a irracionalidade, e para confrontar a humanidade em toda a sua beleza e feiura. O homem subterrâneo nos desafia a olhar além das convenções e a abraçar a totalidade da experiência humana, com todas as suas falhas e contradições. Agora, que tal refletir sobre isso? Como você responde às perguntas que o homem subterrâneo nos coloca? Você se vê em suas palavras ou se afasta delas? Se você gostou desse conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas e limitações, curta, comente e inscreva-se no canal. Vamos continuar juntos nesta jornada de autodescoberta e transformação.